Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aqui vos fala a irmã Manuela Barros, direto aqui da Flórida, nos Estados Unidos, em nossos estúdios, onde estamos para mais uma live. Vamos não mais tardar, estamos aqui já começando a nossa live. A primeira pergunta que seria para nós neste dia seria: por que o crente tem que se importar com este assunto de materialismo e de ateísmo? E a resposta é muito simples: é porque materialismo e ateísmo está entrando na igreja. Aí você diz: que igreja, irmão? Não na igreja universal, aqueles que são salvos, mas nas igrejas locais, que é aquela que você vê a porta dela, que é aquela que você conhece o nome de denominação, que é aquela que você e eu nos sentamos, não é, a cada domingo nesta igreja, que são essas tantas portas que estão abertas, anunciando a princípio o evangelho de Jesus Cristo, mas infelizmente um outro evangelho tem tentado entrar. E não se engane, eu vim para isto mostrar para você de que o materialismo e o ateísmo têm entrado. Vou mostrar começando exatamente por estes livros que eu tenho aqui na minha mão. Olha, eu trouxe 3 que vão mostrar isso. O Evangelho do Cristianismo Humanista é o título do livro, subtítulo: Cristianismo sem Deus. Pode uma coisa dessa, irmão? Se você olhar para o rosto e a feição deste autor, você vai dizer: é um pastor, e ele é um ministro, ele é um teólogo também, ele foi professor e ativo no meio universitário, e escreveu este livro para presentear a igreja com os seus pensamentos humanistas de um cristianismo humanista. Então veja, esta realidade já está dentro da igreja. Vou mostrar outra para você aqui, olha. Depois do movimento evangélico, o caminho para um novo cristianismo, né? Então, quem escreveu aqui no princípio do livro, que está por trás, ou seja, um amigo, né, que escreve, eu esqueci, me faltou a palavra, irmãos, é o Brian McLaren, que há alguns anos atrás, eu vou dizer uns 12 anos, ele escreveu um livro chamado Nova Ortodoxia, que foi o movimento antes do cristianismo progressista, que eu estou falando neste dia, algum toquezinho, a gente vai dar os primeiros toques sobre isso, mas o movimento da igreja emergente, ele foi uma voz muito grande aqui nos Estados Unidos. E ele, então, trouxe essas grandes novidades que hoje geram um cristianismo que claramente está falando aqui, olha, cristianismo sem Deus, um caminho para um novo cristianismo. Paulo, o progressista, né? Um cristianismo de compaixão, trazendo Paulo como um aliado. Coisas assim tremendas, irmãos, contrário à palavra de Deus, verdadeiramente. Vou dizer para você, quando a gente fala de materialismo e ateísmo, tem a ver com a igreja, a prova está aqui. E estes são 3 em dezenas e dezenas de escritos e de realidades de algumas igrejas aqui nos Estados Unidos da América, onde pessoas, eu vou dizer para você que esta irmã que escreveu este livro aqui, a Alicia Childers, ela era uma cantora evangélica e ela foi parar numa igreja. Estando numa igreja nova, ela ficou muito interessada com o estilo de pregação daquele pastor e começou com seu esposo a visitar, a atender aos cultos daquela igreja. E o pastor a convidou para uma classe especial, que seria alguma coisa do estilo de discipulado, de conhecimento, né? Ele viu alguma coisa que ela teria interesse, qualquer coisa assim, chamou ela. Isso ela está contando no seu livro, né? Então, ele, quando começou a falar com aquele grupo de irmãos que estava ali, ele logo se apresentou como um pastor agnóstico. Ou seja, o agnóstico é o primo do ateísta, né? O ateísta, ele diz que não tem Deus, o agnóstico, ele diz que ele não tem certeza se existe ou não, ele não pode provar, mas de qualquer maneira ele fica aí, não é, em cima do muro. Então, esta é a realidade que nós estamos vivendo aqui na América. Ainda vou deixar como último livro, mostrando para você, Fielmente Diferente, escrita pela irmã Natasha Crane. Ela fala sobre ganhar de volta a claridade bíblica numa cultura secular. Ou seja, irmãos, verdadeiramente eu creio que o secularismo da cultura
Portanto, os traços, as realidades culturais que nós temos vivendo, tanto nos Estados Unidos, onde eu vivo, como no Brasil, eu tenho visto que já há uma semelhança, é uma só, não é, irmãos? Eu penso que o mundo inteiro é esse processo de globalização. No entanto, no meio evangélico, há determinados caminhos, há determinados ensinos que eles têm um tipo de caminho a seguir. Geralmente, não é sempre, ok? Mas geralmente eles nascem como filosofias, ou seja, discussões de ideias, em berços acadêmicos europeus. Prova disso, irmã? Com certeza. Quando você quer ver uma igreja do cristianismo progressista que nós estamos vendo hoje aqui nos Estados Unidos, esta realidade humanista de foco no homem, de foco progressista, com as mesmas ideias, com as mesmas coisas que eles discutem, falam e vivem, é olhar a foto da igreja europeia. Eu não sei se você já teve a oportunidade, eu não tive, conheci pessoas, conversei com muitos deles, que dizem, irmã, a igreja na Europa está morta. E começam a falar da realidade, não só em números, mas naquilo que se prega. Na realidade, está desaparecendo a igreja evangélica na Europa. Então, muitos, inclusive, ministérios estão enviando missionários. Você veja que a Europa, que historicamente foi aquela que enviou, né, missionários para o nosso Brasil, não é, para os Estados Unidos, hoje está carecendo de missionários para evangelizar, e a cultura secular endureceu de tal maneira o coração do povo que tornou-se um dos campos mais difíceis. Alguém pode pensar, difícil é evangelizar muçulmanos ou de outras etnias que tenham religiões fortes. Irmãos, hoje parece, na minha opinião, mais difícil evangelizar culturas como estas culturas europeias, porque estão fechadas neste humanismo. Amém? Então, respondemos essa primeira pergunta. A segunda pergunta seria: se a gente, como brasileiro, ou talvez até outras nações, né, como nós mencionamos, vamos falar do nosso povo, sempre foi um povo religioso, como é que pode hoje em dia virar moda ser ateu? Como é que pode esta realidade do ateísmo entrar na nossa cultura? E essa é a boa pergunta mesmo, é questão de cultura. Eu vou usar para você responder isso o material que o pastor José Gonçalves lançou junto, capítulo 5, do mesmo jeito que a gente tem a lição 5, capítulo 5 do livro que foi lançado paralelo com esse, o pastor José Gonçalves nos deu um presente, né, deste resumo histórico do que aconteceu. Comece pensando no seguinte, na ideia de um mundo ideal. Quando a gente fala, olha, imagina um mundo ideal, a gente sempre fala, é um mundo sem guerra, que tem paz, todo mundo se ama, é tudo bonito, nada se estraga, enfim, uma ideia de mundo ideal. Ora, há pessoas que estão no mundo acadêmico, mormente vinculadas com a área da filosofia, que passam a sua vida idealizando um mundo. Amém? Ora, estas pessoas estudam as realidades das pessoas, questão de religião, questão de cultura, questão de razão, todas essas grandes perguntas do ser humano, e tentam chegar a conclusões mais positivas para toda a humanidade. Um pensador que moveu um filósofo na história da humanidade, que caminhou, trouxe para nós este grande presente, foi um filósofo alemão chamado Karl Marx. Sim, ele também idealizou um mundo perfeito. E o mundo perfeito que Marx idealizou era um mundo sem religião, um mundo sem Deus. Claro que você, quando ouvir de Marx, no caso do marxismo, já pode levantar uma bandeirinha e dizer, a irmã já vai vir trazer coisa política. Não, porque para além de todas estas filosofias ou ideologias, elas nascem na esfera das ideias, na esfera de pessoas que querem construir um mundo ideal. Ora, quando nós vamos para o outro lado da moeda, nós como crentes, será que se eu perguntasse para você qual é o seu mundo ideal como crente, o que seria um mundo ideal do crente? Me diga, por favor. Irmã, seria que todo mundo amasse a Deus, que todo mundo obedecesse a Deus e que nós recebêssemos pela obediência e o amor a Deus
grandes bênçãos de Deus. Concordo. Talvez você mudou uma coisa aí, para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, não sei. Mas é um mundo ideal que caminha bem com aquilo que as Escrituras, não é, nos ensinam a viver e a fazer. O nosso conceito de mundo, a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo baseado na palavra de Deus, começa com a pessoa de Deus, né? Nós amamos a Deus, nós obedecemos a Deus e recebemos a bênção de Deus. Ora, quando uma pessoa como Marx idealizou um mundo, ele não via Deus porque Deus não fazia parte do contexto do seu mundo ideal. Pelo contrário, ele entendia de que a religião aliena o povo, faz o povo não conseguir enxergar a realidade tal qual ela é. Portanto, o marxismo, que foi a sua ideologia, então estávamos na questão de que esta filosofia, o mundo ideal para esta pessoa, foi um grande pensador histórico, apesar de nós termos com certeza muitas coisas contrárias a ele, mas foi um grande pensador no mundo histórico, né? E a força ideológica, ou seja, as ideias bases do marxismo são ideias materialistas, que é aquilo que a gente estudou na lição, ou seja, de um mundo que só há coisa física, de um mundo que não há nada espiritual. Só por falar por isso aí, crente não cabe neste mundo, porque o nosso mundo a gente aprendeu o quê? Nós não somos deste mundo, nós somos cidadãos do céu, e o céu é espiritual, nós somos corpo, alma e espírito, portanto a realidade espiritual para nós não pode ser superada de maneira alguma. Mas veja, de que o marxismo é um pensamento que há séculos atrás foi difundido na sociedade, e vou dizer para você, ganhou muito espaço. A gente vai dar uma caminhada, tá? Porque o pastor José Gonçalves nos deu esse presente através deste capítulo. O que mais? Este marxismo criou, inclusive, um sistema político. Portanto, sistema político parte, irmão, de ideias, ok? Filosofia é estudo de ideias. Estas pessoas criam... As pessoas que pensam, né, nessas ideias criam um mundo ideal e aí partem para trazer este mundo ideal, todo incorporar, trazer um corpo a este mundo para poder ele ser colocado em prática. Portanto, estas verdades nascem no mundo acadêmico, mas logo depois elas vão sendo colocadas pouco a pouco na sociedade. Vamos lá, que mais? Este sistema marxista, este pensamento, contrapõe a doutrina cristã. Por quê? Porque eles creem que a religião aliena o povo. O marxismo estruturou um sistema chamado comunismo que cria que sem necessidades materiais não haveria fome espiritual. Entenderam? Se o povo não precisa de pão, se o povo não precisa de dinheiro, se o povo não tem necessidade material, se nós conseguimos, olha o pensamento de Marx, conseguir construir um mundo que as pessoas não tenham necessidade materiais, eles não vão ter necessidade de Deus. Eles não vão estar correndo para a igreja pedindo nada a Deus. Entendemos? Mas esta é uma farsa de um homem, porque por trás dele é um espírito, né? O inimigo quer semear estas coisas. Mas qual é a realidade que nós crentes entendemos? É que a necessidade material não é a única do homem, irmãos. Mas esta pessoa, idealizando, ele não entende, ele não aceita a realidade do mundo espiritual, portanto, para ele a solução está nas coisas humanas. E, infelizmente, determinados conceitos desta teoria entrou na igreja, dando origem a outras teorias, como, por exemplo, a teologia da libertação. Amém? Portanto, a primeira fase deste marxismo, desta ideologia, deste mundo perfeito, não funcionou. Falhou. No entanto, aonde funcionou, deixou marcas que distanciaram as pessoas de Deus. Eu vou dar um exemplo que eu escutei de um cubano, eu mesmo escutei, de alguém que viveu esta transição. Hoje, esse senhor, eu conheci ele aos seus 60 e poucos anos, hoje ele já tem para lá de 70. Ele viveu isso quando ele era um menino na escola, e ele disse que aconteceu assim mesmo, que quando este sistema de governo tomou o poder, eles entraram na classe de aula dele e disseram às crianças, já nesse tempo havia uma certa necessidade, né, no sentido de alimento e etc., já havia fome, e eles disseram, fechem os olhos, crianças, e peçam a Deus para dar comida para vocês.
Então, naquele momento, eles forçaram e disseram: todos, eu quero todos com os olhos fechados, e clamem, peçam a Deus com todas as suas forças para trazer comida para vocês. E eles esperaram um tempo, e as crianças ali estavam clamando, pedindo comida, e ele disse: agora abram os olhos. Tem comida na sua frente? E as crianças disseram não. Ele disse: feche agora os olhos de novo e peça a nós, ao presidente, ao novo governo, não vou dizer o nome aqui porque não é o caso, para que dê comida para vocês. Peça. E naquele momento eles colocaram comida na frente das crianças e digam: abram os olhos agora. E ali estava a comida. Então, um sistema que, desde a sua incisão, mostra claramente a intenção espiritual, e eu não quero aqui de maneira alguma trazer nenhum traço político, ainda que os sistemas, as ideias em si acarretam realidades políticas, mas o que nós estamos interessados é na igreja, amém, irmãos? Porque nós vamos ser igreja até o dia que a trombeta toque. E o que acontece é que aonde essas ideias do antigo marxismo entraram, onde mais elas entrarem, mais Deus saiu. Faz sentido isso? Se você olha para nações que vivem mais estas ideias, são nações que o evangelho tem menos liberdade, porque estas ideias são contrárias à existência de Deus. Volto a dizer, para eles a religião impede o homem de entender a realidade. Portanto, o que aconteceu? Porque fracassou na maioria dos países, porque não houve uma vitória, ou seja, não se tornou uma ideologia de todo mundo, as pessoas que são a favor desta ideologia não descansaram, começaram a repensar o que é que falhou, né? As coisas na humanidade mudaram também, e eles começaram a reestruturar, e nesse sentido surgiu o segundo grande nome que o pastor José Gonçalves nos deixou neste capítulo, que chama Antônio Gramsci, na Itália. E qual foi o grande foco de mudança deste filósofo, deste pensador? É que, em vez dele olhar para o lado econômico, ele colocou o holofote no lado da cultura. E aí vamos então terminar a segunda resposta. A pergunta foi: se a gente historicamente sempre foi um povo religioso, como o brasileiro, como é que pode hoje ser moda ou virar moda no Brasil ser ateu? E a resposta está aí. Moda tem a ver com cultura, amém? E se essa ideologia se popularizar na cultura do povo, então vai ser aceita e não encontrar mais resistência. Está aí a segunda pergunta. Vou fazer a terceira. Tem crente influenciado por estas ideologias, irmãos? Tem crente que está se perdendo, não pode, irmãos, esse negócio de ateísmo, materialismo, não casa com a igreja. Já provei para você que não assistiu, volte depois para ver como esta realidade aqui nos Estados Unidos já é bem realidade, chama-se cristianismo progressista. Nós vamos encerrar com algumas coisas bem práticas sobre essa realidade, mas já tem influenciado sim. Por quê? Porque os crentes não vivem fora do contexto cultural de cada nação. Amém? Ora, um pouquinho mais de história, aguenta aí, que o pastor José Gonçalves compartilhou isso com a gente. Ele falou o seguinte: quando o marxismo caiu nesta descrédito, Antônio Gramsci foi um dos grandes pensadores do neomarxismo, um novo marxismo. A primeira coisa que ele fez foi revisar o que estava de errado com o marxismo anterior. E ele decidiu o seguinte, olha lá, eu vou ler aqui: a nova tomada de poder seria uma guerra na esfera da cultura, não mais um só golpe, mas uma guerra de movimento, não mais por armas, mas por ideias disseminadas na cultura. A cultura e a ideologia superariam o modo de produção capitalista, ou seja, eles tinham uma visão de mundo ideal, tá? Tentaram chegar a este mundo, fazer o povo de toda a terra entender este mundo ideal sem Deus, sem religião, e não vendeu o peixe muito bem. Então, aí qual foi essa nova onda
né, por Antônio Gramsci, sendo um dos grandes pensadores. Quando a gente fala de uma pessoa, nunca é único, mas um dos grandes pensadores. Então, a primeira coisa que ele fez foi entender que esta ideia não deveria ser disseminada mais como uma guerra de poder, mas sim cujos valores fossem disseminados na cultura. A segunda maneira que ele fez, foram 3. A primeira foi a revisão do marxismo, a segunda, a politização da cultura. Fazer a população como todo pensar coerentemente de maneira unitária a realidade presente, cosmovisão. Que é isso, irmãos? Que tentativa é essa? Fazer todo mundo pensar de uma mesma maneira. Será que isso é possível? A gente vive numa era de liberdade, que todo mundo valoriza, né? Ninguém pode julgar ninguém, todo mundo é livre, etc. Mas eu vou dizer para você, e eu penso que você consegue enxergar isso comigo sim. Há alguém ou alguma força que sempre vai dando a narrativa e vai mudando a história. Porque antes algumas coisas eram normal e todo mundo, lembra da história de todo mundo, achava que não era. Aí, de repente, vieram algumas coisas diferentes e as pessoas que falaram foram revolucionárias. Mas a narrativa da cultura, pela televisão, pelos artistas, pela mídia em geral, pela resposta das pessoas, pelos livros, os autores, foram mudando a narrativa e a gente, como cultura, como povo, foi mudando também e se adaptando. É por aí. Então, há pessoas que geram, que formam, que pensam nestas narrativas e começam a inserir na cultura e ela se espalha. Veja, se uma narrativa é a favor daquilo que as pessoas que estão, né, no poder da comunicação, por exemplo, de massa, gostam, aceitam, vamos abrir o nosso olho espiritual aqui. Eles estão a favor de Deus, do Evangelho, da palavra de Deus ou do Deus deste mundo? Com certeza. Contrários a Deus. Então, essa narrativa, né, é bem aceita e bem dissipada, e você vai entender isso comigo, porque nós estamos falando nesta série de lições de sutilezas do diabo para a destruição da igreja. Então, não se engane que o diabo não vai parar e deixar a igreja em paz, não vai deixar a sociedade somente como está. Então, essa narrativa e esta nova fase tem entrado pela cultura. Desconstrução e substituição de paradigmas culturais. Nós vamos falar um pouco mais de destruição numa outra classe mais adiante, mas esta é a ideia. Aquilo que a sociedade construiu como valores tem igreja ou não tem sido desconstruído como sociedade? O que nós víamos antes como família, que é a lição da próxima semana, o que nós víamos antes como normal, tem sido desconstruído, desfeito, né? A padrões bíblicos completamente desalojados, desfeitos, e nascido uma nova verdade cultural e que nós estamos tendo que lidar com ela. Termino neste terceiro tópico aqui, da dimensão pedagógica do processo político. Escute aí, por favor, que eu vou ler aqui da parte do livrinho, tá? Que o pastor José Gonçalves. Uso pedagógico da cultura. Todos pensar e falar uma mesma coisa. Era necessário intelectuais educar ética e politicamente os grupos com quem se vinculam, disseminando sua ideologia de formação. A educação sedimenta a doutrinação, ou seja, para alguém crer em alguma coisa, irmãos, para alguém crer numa, vamos dizer, se sai na notícia que café, eu falei até uma coisa dessa na classe, né? Café faz mal para você? Como é que você crê? Você vai olhar lá, que pesquisa é essa que mostrou, não é assim? Então, você acredita nas pessoas que são intelectuais no assunto. E este processo, esta ideologia, não falhou de pensar nisso, de levantar intelectuais. Como assim? Usar os meios de educação desde o primário, e você sabe disso, que a nossa escola mudou já faz muito tempo. Eu tenho até um pedaço de um texto aqui,
super interessante que eu encontrei de teóricos brasileiros, né? A educação mudou muito e parte da educação é exatamente disseminar este novo pensamento. Eu vou ler esse trechinho para você, tá bom? Tá escrito assim, olha, segundo quem publicou foi Ana Paula Borges, o site é brasilescola.com, e ela diz o seguinte: segundo Nilbo Ribeiro Nogueira, aí ela coloca o trecho do livro, tá? Pequenininho, mas escuta, por favor. É importante não perder de vista o papel socializador da escola e nossa função de mediador, para que o aluno realize as diferentes leituras do mundo e da sociedade na qual está inserido. Fecha aspas. Veja a questão da leitura do mundo. Aí começa a explicação. As escolas têm se preocupado em mostrar quantidade, não qualidade de ensino. Estas atitudes estão explícitas nos números de sala de aula, exercícios aplicados. Contudo, há dúvidas em relação aos conteúdos abordados. Muita coisa que a gente vai concordando, né? E a sua importância para cada aluno, na modalidade jovens e adultos. Mas olha aí o finalzinho de novo. A escola não deve esquecer-se do seu papel de preparar o aluno para a sociedade que está inserido e, principalmente, de auxiliá-lo na leitura do mundo que o rodeia. O que está dizendo aqui, irmão? E repetindo. É que o papel da escola não é só ensinar matemática, ciência, como ler e entender a ciência, pensamento crítico, história verdadeira, não. Nesta nova ideologia, para que este pensamento se torne um só em toda a sociedade, é necessário de que a escola ajude o aluno na leitura do mundo. Percebeu aí, igreja? Então, as nossas escolas, e eu digo isso porque aqui nos Estados Unidos é um horror, porque todo o material tem incluso dentro dele, dentro da história, até de matemática, você encontra nos textos, no fraseamento das perguntas, das questões, você encontra eles politizados, ajudando os alunos a terem uma leitura de mundo coerente. Coerente com o quê? Com a palavra? De maneira alguma, porque esta ideologia que está disseminada é contrária à palavra de Deus. E nós estamos comendo, entre aspas, perdão da palavra, desde a infância dentro das escolas, e quando se chega no nível superior, né, ainda mais fortemente, aí eu volto lá àquele último tópico que nós estávamos lendo, a educação sedimenta, né, e esta pessoa, escute aí, depois de formada, atua como um agente disseminador em seu habitat, igrejas, redes sociais, televisão, tribunais superiores e etc. Paulo Freire, patrono da educação brasileira, era seguidor da filosofia gramsciana, que é este grande renovador do marxismo na sua nova fase. Faz sentido isso, irmãos? Então, agora nós vemos que os grandes nomes da educação foram doutrinados por um pensamento de um mundo ideal. Com Deus ou sem Deus? A favor de Deus ou a favor de um humanismo, de um racionalismo, de um mundo que a autoridade da Bíblia não encontra mais espaço? Com certeza do segundo. Então você já está começando a ver o porquê que nós estamos vivendo o que estamos vivendo. E que mais? Você já está começando a ver como é que esse assunto tem entrado na igreja. Porque não se engane que o mundo acadêmico teológico, ou seja, daqueles que Deus, logia, estudo, que estudam a Deus, as religiões e outras esferas, estão discutindo estas coisas também. Não se engane de que muitos estão já convencidos de ideologias gramscianas, marxistas, de um mundo ideal e já estão, portanto, mudando a verdade do Evangelho, desconstruindo a palavra de Deus. Tema, irmão. Tema a palavra desconstrução? Pode ela ser usada em coisa boa? Pode. Mas olha, vou dizer para você, não use, não faça, não. Vamos construir, igreja. Amém?
desconstruir, me parece, em todos os sentidos que eu estou lendo, volto a dizer, existe a maneira de usar este artifício positivamente? Existe, mas é 99,9999% negativo o seu conceito em todos, de maneira geral, e é o que essas pessoas que eu mostrei aqui, olha, de novo evangelho, cristianismo sem Deus, o evangelho do humanismo cristão, pastores, pregadores, ensinadores, teólogos vivendo esta realidade. Então dá para entender, amém, igreja? Dá para entender como é que essas ideologias têm entrado na igreja. Por quê? Porque ensinadores estão lá, alguns pregadores estão lá, e você vai começando a ver determinados ventos de pregações e de temas sendo trazidos na igreja, e essa daí não vai passar. Escuta essa, por favor. A questão do foco. Se esta ideologia é contrária a Deus, o foco se a igreja está sendo... Vamos ver se a gente conecta alguma coisa aí. E se a igreja está sendo, de alguma maneira, atingida por este vento contrário, então a igreja vai estar começando a tirar Deus do pedestal, Deus do lugar mais importante, Deus do centro da sua vida. E aí, automaticamente, vai caminhar para onde? Para o lado humanista, para o lado da razão, para o lado sem Deus, sem causar muito escândalo. Cada um destes agentes vão entrando em seus habitats e vão mudando a narrativa. As pregações que antes tinham a colocação em Deus, no querer de Deus, no desejo de Deus, no amor a Deus, a obediência a Deus, agora tem o quê? Na pessoa do homem. O que é que nós sentimos, o que é que nós precisamos, como nós vamos crescer, como nós vamos alcançar melhores coisas, tanto no sentido mais racional, como inclusive, infelizmente, neste lado neopentecostal, você vai observar que apesar que haja uma capa de espiritualidade, por trás é materialismo, é caminho de ateísmo. A mesma coisa disso que nós estamos falando da escola aqui. Por mais que haja uma capa vendendo uma realidade social positiva e que nós dizemos, não, é verdade, isso faz bem para a sociedade, etc., é um bom caminho para alfabetizar as pessoas e dar educação, e você compra toda uma capa e se engasga, ou não se engasga, pior ainda, engole determinados espinhos ou determinados maus, que é o que eu li para você naquele texto, cuja visão é: por que eles estão fazendo tanto bem para os jovens adultos, estão precisando de mais escolaridade, mais conhecimento? É porque neste conhecimento eles estão tendo a grande oportunidade de ajudar os alunos, a sociedade, a ter uma leitura de mundo própria. E este, segundo, a intenção é o papel da escola. Quando o papel da escola deveria nos levar ao conhecimento livre, de julgar, de chegar às nossas conclusões, inclusive ser parte dela, sem dúvida alguma, a palavra de Deus, que nós cremos. Vamos à próxima pergunta. Como impedir, irmã, então, essas coisas de entrar na igreja? Agora a gente já está ficando, talvez alguém já esteja aí, ok. Parece que esse negócio vai chegando aqui nas nossas praias mesmo. E a gente faz o que então, irmã? Para impedir materialismo e ateísmo entrar na igreja. Deus me guarde, irmã, um dia ter aqui, um livro ou uma realidade de um cristianismo sem Deus. Está aqui, cristianismo sem Deus. É uma realidade que nós já estamos vivendo aqui. Como impedir? Para impedir, eu colocaria duas coisas que estão interligadas. Primeiro é a questão de discernir o que é errado. O que é contrário à palavra de Deus? Nas ideias que estão sendo difundidas pela cultura, naquilo que a gente escuta, naquilo que está se tornando normal. E nós somos hoje cada vez mais consumidores chama-se aqui headlines, como é que chamaria isso? De coisas não profundas, mas de pensamentos rápidos, de coisas assim, de títulos, A gente lê aquilo aí, cara, que ideia legal, Então aí você já vislumbra naqueles títulos. Nós estamos, por questão da mídia social e da dinâmica deste mundo, cada vez menos desejosos de encontrar a profundidade das coisas, o que está por trás. E aí o que aparece na frente, porque os títulos dos vídeos do YouTube,
né? Os títulos dos livros, os nomes que estão em cima nos jornais, são feitos para isso, para nos chamar a atenção. E a gente achar joia, bacana, legal, interessante, novo. Quem é um homem que não gosta de novidade? E nisso, a cultura nos vai levando por aí. Então, a primeira coisa que é importante para não deixar entrar na igreja é discernir o que está errado. Essa cultura, irmãos, vai fazer-nos... Uma das maneiras que se coloca é a questão do questionamento daquilo que Deus disse, é fazer nós, ou seja, se perguntar, e crente se perguntar, que a irmã Alice, ela viveu isso. Aquele pastor que eu te falei, que se dizia agnóstico, nas suas palestras, nas suas conversas, muitas coisas, praticamente era tipo assim, será que isso é assim mesmo? Será que a gente entendeu certo? Será que a gente pode confiar na autoridade da Bíblia assim, desta maneira? Ela disse o seguinte, irmãos, tantas coisas que cresceu no meio evangélico, nunca se questionou na vida, nunca tinha pensado de outra maneira, ela foi levada ali a pensar. Segunda coisa, conhecer e defender a resposta bíblica de Deus para cada um destes pensamentos. Coisas novas têm se levantado, realidade cultural contrária, a gente recebendo a onda disso, porque mesmo nós que possamos ser mais maduros, estamos na igreja, e não se sentir tão abalado, talvez não seja no seu grupo de mídia social que você tenha visto tudo isso, e a pouco que você vê te escandaliza, mas e os seus filhos? E jovens da igreja, né? Uma outra geração vai se levantando, e que tem comprado, tem comido, tem bebido esta realidade. O que a gente deve fazer? Conhecer a resposta bíblica. Esta palavra é a única arma que nós temos. Ela é a única autoridade. Nós estamos vivendo num mundo que a autoridade dos governos está sendo colocada para baixo, a autoridade dos professores, a autoridade dos pastores, a autoridade não está se encontrando mais. Pais e mães não têm socialmente a mesma autoridade que em gerações passadas. Nos resta, irmãos, a palavra de Deus. E eu vou dizer para você que o que está acontecendo hoje neste processo do cristianismo progressista começa exatamente por questionar a palavra de Deus. Eu vou falar mais um pouquinho no tópico que se segue. Como saber se a igreja brasileira está sendo afetada por esta onda? Como reconhecer? Vou deixar alguns tópicos aí para você. E com isso nós vamos estar praticamente terminando esta live. Mais uma vez, obrigado à participação de cada um dos irmãos, de seus comentários, da sua presença, e estará disponível para que você possa compartilhar se você achou que assim foi de bênção para você. Como saber se a igreja está sendo afetada? Primeiro, se ela está tirando Deus do centro e colocando o homem. Se as palavras, se as pregações, se os ensinos, se o caminhar da igreja, doutrinário principalmente, e isso é visto, eu penso, né, que mais pelas pregações, são voltadas para ensinar quem é Deus, o que Deus quer de nós, o que Deus deseja para nós, como obedecer a Deus. É Deus que está no centro da palavra. Claro, não estou dizendo que uma ou outra pregação e a aplicação das palavras sejam para nós, porque Deus fala, mas fala conosco. Deus exorta, mas exorta a nós. Deus ama a nós. Ou seja, o trabalho de Deus é conosco, mas a igreja, ela aponta a palavra de Deus e a Deus. Então, se nós estamos num contexto de que a questão humana está tomando 100% e todas as palavras são no sentido de melhoramento das pessoas, de toda sorte de melhoramento, irmãos. São igrejas neopentecostais, tá? E tratam de chamar os crentes a viverem uma dimensão espiritual maravilhosa, poderosa, de fé que age, fé que atua, fé que faz coisas tremendas, tá? Então, quando você olha para estes ministérios, para estas pregações, para estes ensinos, para estes livros, você vai encontrar você vai encontrar escritos, palavras, colocações de fé e coisas espirituais. Mas quando você vai ver e por isso que eu digo que é aí que a gente vai matar a charada, igreja. Porque às vezes a gente ingenuamente cai, porque nós somos humanos, amém? Nós somos humanos.
Nós queremos o que é espiritual, o que é extraordinário, o que é de Deus. Mas olhe, por favor, se a pessoa, ou se a pregação, não vamos falar da pessoa, porque vira por consequência depois. Mas se a pregação está dizendo, vamos buscar os dons espirituais, como a Bíblia nos diz, para a edificação da igreja. Como assim? Para ver mais novos convertidos, para ver salvação, para ver curas divinas que glorificam o nome de Deus. Todas essas realidades da Bíblia, as manifestações espirituais, são para a edificação da igreja, são para fins espirituais. No entanto, eu encontro de que estas novas ondas colocam participação espiritual, mas o que eles querem ganhar? É usar a fé para ganhar dinheiro. É usar a fé para ficar rico e muito rico, para ter posses. Porque você é crente, tem que ter posse. Eu não conheço muito, não vivo muito o vocabulário dessas igrejas, não vou poder falar muito bem. Ainda que leio, posso trazer mais uma vez, mais adiante, com certeza trarei um estudo sobre isso, mas falando que qual o foco? É dinheiro, irmãos, é prosperidade financeira. Me pergunto para você, por favor, aonde na palavra de Deus, aonde em Jesus, aonde no apóstolo Paulo, aonde no ensino da Bíblia para nós, aonde você vê Deus mandando a gente buscar primeiro o dinheiro deste mundo, as posses, o crescimento material neste mundo. Eu entendo um evangelho diferente, que nós somos peregrinos aqui, amém, irmãos? A nossa posse, a nossa possessão está onde? Está nos céus. Que mais? Estas teologias, estas teorias enfocadas no homem, falam da saúde perfeita. Irmão, a gente sabe que o nosso corpo vai perecer mesmo, irmãos. A gente fica doente, irmão. Ninguém quer. Nós queremos cura divina, mas veja que a espiritualidade aí, uma coisa é a gente depender de um milagre de Deus e Deus querer glorificar o seu nome em nossas vidas, amém, irmãos? Uma coisa é a gente assembleiano cantar aquele hino, Cristo cura sim, seu amor por nós é imenso, Cristo cura sim, não há mal que Deus não cure. Olha a beleza linda de entender que é um favor, uma graça de Deus, diferente de alguns que determinam, mandam espiritualmente. Você tem que crer. Eu não estou dizendo que a gente não tem que crer, não, porque Jesus foi quem disse que a gente tem que crer, amém? Mas uma determinação espiritual demandando uma saúde perfeita, uma realidade que, por favor, irmãos, vamos ser coerentes. Existe, irmãos. Alguém aqui nesse mundo vai ficar, como diz o pessoal brincando, para semente, irmãos? Ninguém. Então, eventualmente, vai acontecer, né? Então, vamos olhar para isso. São pregações, são coisas que o desejo, que só fazem que o desejo do homem seja cumprido, de prosperidades, no sentido de serem grandes, e tudo isso acontecer por quê? Através do quê? Através de nosso pensamento, através das nossas palavras, nós dizemos, nós vamos falar e vai acontecer da nossa determinação, diferente da Bíblia, né, irmãos? A determinação é de Deus, amém? É o querer de Deus. E nós dizemos, Senhor, se é a tua vontade, faz. E aí, quando é a vontade de Deus, aleluia. E Jesus perguntou para aquele homem, você crê? E aí você, aleluia, como crente. E eu dizemos, eu creio, Senhor, glória a Jesus. E o milagre é feito. O que mais? Esta realidade faz o Deus da Bíblia um vilão. Talvez vocês não ouviram essa. Mas muitos desses livros fazem isso mesmo, Deus, a Bíblia, um vilão. E porque assim a Bíblia tem que ser revisada. Talvez alguma coisa não esteja certa e você vai ver isso no cristianismo progressista. Criar um mundo sem prisões religiosas. Se na sua igreja, se a realidade espiritual de um grupo, enfim, não fala sobre pecado, sobre inferno, porque são prisões religiosas, palavras feias, que só trazem mau pensamento, né, para as pessoas. Então, se esta é a sua realidade, no sentido de onde você está cercado, esta realidade já está caminhando neste caminho gnóstico ateísta. Duvidar da palavra, da autoridade da Bíblia, dar uma nova narrativa ao Evangelho, né? Então, eu não quero mais tomar tempo, eu penso que o nosso tempo já está bem encaminhado, mas esta é uma das realidades. O Evangelho deste cristianismo progressista é um outro Evangelho. Inclusive, é o título do livro da irmã Alícia, Outro Evangelho, né? É uma narrativa diferente, centralizada em palavras lindas como o amor e a compaixão, mas deixando de fora toda a realidade que Cristo veio verdadeiramente fazer
fazer por nós. Mais valor às causas humanas do que espirituais. Amém? Termino. O último tópico é: abra o olho, o novo ateísmo está disfarçado de ciência. Este parágrafo aqui, o pastor José Gonçalves também pôs no seu livro. Tanto o posicionamento de Richard Dawkins como de Sam Harris, que são duas pessoas ateístas, né, fazem parte de uma ideologia anticristã. De acordo com estes autores, a religião é má. Deus não existe e a ciência refuta Deus. Esse novo tipo de ateísmo se diferencia do antigo racionalismo que buscava na filosofia argumentos contra a existência de Deus. Em vez disso, o neo-ateísmo ou o novo ateísmo procura estudar e escudar na ciência para atacar o cristianismo. Entretanto, o que deve ser observado, como destacou Alistair McGrath no seu livro O Delírio de Dawkins, é que nenhum destes autores, de fato, se valem de argumentos científicos para negar a fé. Este irmão McGrath, que é PhD em biofísica molecular, destaca que o ateísmo de Dawkins é de natureza ideológica e não científica. Para eles, a realidade última do universo é a matéria. Com isso, deixamos para entender que vamos encontrar também, irmãos, daqui para frente, cada vez mais, razões científicas, não é? Que ajudarão a sociedade a distanciar-se cada vez mais de Deus. Mas eu deixo você, neste bendito dia que você esteja escutando, e aqueles que estão conosco nessa live, que é noite para você aí, talvez em Angola ou em Portugal, de madrugada. Deus abençoe a cada um de vocês. Eu vou deixar você com o texto da palavra de Deus, de Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, que diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Que Deus abençoe a igreja do Senhor Jesus. Muito obrigada pela sua presença, vocês que estiveram aqui conosco nesse dia. Que Deus possa ricamente abençoar você, aonde você serve ao Senhor, que possam ser guardados pela fé, aleluia, de todas estas ondas contrárias à igreja, e sejamos juntos agentes de Deus, aleluia, pregando este evangelho lindo do amor de Jesus Cristo, mas que é completo e que nos vai levar para o céu, aleluia. Que Deus abençoe os irmãos. Aqui nos despedimos desta feita. Se você ainda não assistiu a classe de número 5, a nossa pré-aula, também busque em nosso canal. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva. Se você não tem a sua notificação ligada, ligue a sua notificação, porque cada vez que a gente fizer uma live, você vai poder participar naquele material que nós estivermos falando. Deus abençoe vocês ricamente, em nome de Jesus.